Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Oi, oi, e aí, chega mais? Chega mais aqui para sextar com a gente, né? E aí, tudo bem? Chegamos aqui ao dia 25 de abril de 2025, alegria imensa de estar contigo em mais uma edição do nosso Bem Viver. Eu sou o Daniel Lamir e com toda a equipe do Brasil de Fato, seguimos te acompanhando nesse nosso encontro sonoro. Na edição de hoje vamos destacar um dos direitos essenciais para se garantir um mundo melhor e mais justo, é o direito à terra. Vamos destacar lutas históricas, além de informações e análises sobre o campo nos dias atuais. Mas como a gente sabe, né? Tem mais destaques e a gente confere tudinho agora com as manchetes do dia. Violência no campo bate recorde da última década e áreas de avanço do agronegócio concentram casos de assassinatos. Coordenadora da CPT denuncia que o uso dos agrotóxicos é a forma mais cruel de barrar a resistência camponesa. 70 anos das ligas camponesas no Brasil. Vamos saber da festa que celebra esse aniversário, que será na primeira terra de reforma agrária da América Latina. Vamos conhecer o Centro de Educação Neo-Humanista de Ananda Marga, Sem Amar, em Belém do Pará. Simbora, minha gente, que esse é só o começo do Bem Viver completão, que tá só em seu início. Programa Bem Viver. Bom, vamos começar com uma pergunta aqui, né? Na propaganda de TV em horário nobre, como é que aparecem as áreas do agronegócio, hein? Vamos lá. Geralmente temos belas imagens, né, com aquela plástica de um sol se pondo, música inspiradora e um texto animado e empolgado, né? Mas a realidade dos números aponta outro cenário nas áreas em que esse mesmo agronegócio avança no país. É que a violência no campo bateu recorde na última década justamente nesses espaços. A constatação está no relatório de conflitos no campo no Brasil em 2024, publicado pela CPT, Comissão Pastoral da Terra. Ele foi apresentado nesta semana, apontando que as áreas de avanço do agronegócio concentram casos de assassinatos. Vamos conferir com Douglas Matos. As disputas por terra bateram recordes no ano passado, com destaque para as fronteiras agrícolas, onde estão concentrados os casos de violência contra a vida, de acordo com dados do Relatório de Conflitos no Campo Brasil 2024. Seguindo a tendência nacional, a Macro, que é a sigla para Amazonas, Acre e Rondônia, e Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tiveram os números mais altos de conflito em 10 anos. Na Macro, a CPT registrou 185 casos, 2 a mais que o período anterior, em 2023. No Matopiba, os números são mais expressivos. Foram 415 conflitos por terra no ano passado. O recorde anterior era de 253 casos em 2016. Ainda que 2024 seja o ano com o menor número de assassinatos da última década, 62% deles foram registrados nas áreas de expansão do agronegócio, onde os relatos de ameaças são constantes. Dos 13 homicídios registrados no último ano, 8 foram na Amazônia Legal, sendo 3 no Matopiba e 1 na Macro. No relatório, a CPT classifica a Amazônia Legal como área de expansão da pecuária e das plantações de soja, com sobreposição das outras 2 fronteiras agrícolas. Mesmo que sejam regiões distantes, o modo de agir dos agressores é semelhante. Homens que se intitulam donos da terra chegam de surpresa e bloqueiam vias usadas pelos antigos moradores. E para isso, usam cercas ou jagunços armados. Depois, incendeiam as casas de quem insiste em permanecer na área. Ameaças e agressões são comuns. Nos casos extremos, há tortura e assassinatos.
As áreas de pastagem na macro mais do que dobraram nos últimos 20 anos. Os dados da plataforma MapBiomas apontam isso. Em 2003, os pastos ocupavam pouco mais de 3 milhões de hectares. Em 2023, o território destinado à pecuária era de mais de 7 milhões e meio de hectares. A soja também marca presença na área, concentrada principalmente na parte norte do estado de Rondônia. De cerca de 1 hectare de soja em 2003, a área destinada ao plantio do grão saltou para mais de 72 mil hectares 10 anos depois, isso na macro. Já o Mato Piba, em 2003, tinha pouco mais de 1 milhão de hectares ocupados por lavouras de soja. Em 2023, a área subiu para 4 milhões e 700 mil hectares. Os pastos saltaram de 11 milhões para mais de 15 milhões e meio em 2023. E no movimento de busca por novas áreas para a prática da monocultura, como a soja, os latifundiários avançam sobre as comunidades. Ainda de acordo com o relatório, dos 13 assassinatos registrados pela CPT em 2024, 6 foram comandados por fazendeiros. A indígena Maria de Fátima Muniz Pataxó, a nega Pataxó, assassinada em janeiro do ano passado no sul da Bahia, foi uma das vítimas dos ruralistas. O assassinato dela não é um caso isolado. Em 31% dos homicídios no campo em 2024, houve participação de policiais militares, segundo a CPT. E os indígenas são as principais vítimas da violência extrema. No ano passado, 79% dos casos de tentativa de assassinato ocorreram contra povos originários. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batailler. Locução, Douglas Matos. Como ouvimos, esse avanço do agronegócio é carregado de diversas formas de violência. Esse cenário de horror é previsível pela repetição de casos ao longo da nossa história. Por isso, também chama a atenção a falta de atuação do Estado brasileiro diante dessa realidade. Como sabemos, essas violências correm ainda mais soltas quando não se avança em reforma agrária e demarcação de terras indígenas. Bom, e uma das estratégias mais violentas e silenciosas contra os povos do campo está no uso de agrotóxicos. Isso é o que aponta Cecília Gomes, coordenadora nacional da Comissão Pastoral da Terra CPT. Ela foi entrevistada pelo Brasil de Fato para comentar justamente o relatório lançado na última quarta. Cecília comentou a ausência de políticas públicas adequadas para os povos e comunidades do campo e sua relação com os venenos. A coordenadora da CPT cobrou uma postura mais efetiva do Estado brasileiro. A reforma agrária não tem andado, as questões relacionadas, ao campo têm estado ali muito estagnadas. E o que acontece, com os agrotóxicos? Eu acho uma das formas mais cruéis de expulsão dos povos e das comunidades camponesas dos seus territórios, porque é uma pulverização que você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas que chega, que afeta, que destrói vidas, que contamina corpos, que contamina água, que contamina o ar, que contamina... Então, assim, quem vai viver contaminado, Quem vai conseguir? Então, essa é uma das formas mais cruéis de barrar, por exemplo, a resistência camponesa. E isso também tem a gente pede, é uma questão também de Estado. Por que o Estado deveria ter um controle maior desses agrotóxicos? Para onde estão indo, Quais são a destinação desses agrotóxicos? Estão sendo para contaminar... Claro, o agrotóxico vai contaminar tudo, mas quando se banha povos e comunidades tem uma destinação. E aí até onde o Estado brasileiro tem o controle ou tem feito algo nesse sentido, Então, a Comissão Pastoral da Terra e as comunidades, inclusive no lançamento do caderno, teve uma camponesa que trouxe esse depoimento muito forte de como é difícil estar nas comunidades e nos territórios sendo cercados e banhados por agrotóxico, porque é muito desleal. Durante os 4 anos em que Jair Bolsonaro apareceu no governo federal, houve uma avalanche de liberação de venenos. Em 4 anos, foram mais de 2.000 agrotóxicos, muitos altamente perigosos à saúde e ao meio ambiente.
e por isso proibidos em muitos países. Outro ponto de destaque do relatório da CPT é sobre as disputas por territórios e avanço das fronteiras agrícolas. O Brasil registrou 2.185 ocorrências de conflitos no campo em 2024, o segundo maior número da série histórica da CPT. A maior parte deles está concentrada em regiões onde há forte organização popular e terras ainda preservadas. É o caso, por exemplo, da região da sigla AMACRO, formada pelos estados do Amazonas, Acre e Rondônia. Outro é o Matopiba, com o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Cecília Gomes foi entrevistada por José Eduardo Bernardes e Larissa Borrer no programa Conexão BDF. A convidada foi questionada sobre os números alarmantes no estado do Maranhão. Esse é um território onde se tem, onde se tem uma resistência camponesa muito grande, se tem uma articulação de povos e comunidades. É um território onde, por exemplo, tem a teia dos povos. E o que é a teia dos povos? É o encontro do campesinato, é o encontro dos povos e comunidades tradicionais, é o encontro das comunidades quilombolas, então, assim, tem dos povos indígenas. Então, tem uma articulação de todos os povos, da terra, das águas e das florestas nesse território em que se organiza e resiste. Então, assim, essa é uma das principais questões. E a outra é o próprio avanço, né? São terras que ainda se tem água, ainda se tem biodiversidade, ainda se tem gente, ainda se tem fertilidade, então é uma corrida, como a gente diz, pela natureza e pelos bens sociais. E essa também é uma área de fronteira agrícola. Na verdade, toda a área de fronteira agrícola que vai passar pelo Matopiba e também pela Amacro, são essas as regiões onde os conflitos só crescem, né? Onde o ataque aos povos e comunidades só cresce. Então, assim, esse é um pouco do panorama. E se você olhar também, a Bahia está nesse quadro, né, nesse rol. E aí, por que está nesse rol? Porque pertence a essas áreas que estão em disputa pelos povos e comunidades tradicionais, pela permanência do seu modo e pelo capital na expansão capitalista de produção. Então, é um conflito entre a terra que gera vida e uma terra que gera mercadoria. O relatório também destacou o fortalecimento de grupos ruralistas como o Invasão Zero. Em 2024, eles lideraram investidas contra ocupações e acampamentos em diferentes regiões do país. Além da violência, essas ações têm impulsionado propostas legislativas. Elas buscam criminalizar movimentos populares vinculados à luta pela terra. Cecília Gomes também analisou essa questão. Nesse aspecto, o que se tem? Tem uma pressão que não é de agora, mas agora principalmente, de barrar, por exemplo, as ocupações e as resistências camponesas. E aí isso acontecia, por exemplo, dentro de uma outra margem, mas hoje, como traz você, né? A região centro-oeste tem um número maior de parlamentar e existe um aspecto de tornar isso algo muito mais por dentro da legislação brasileira, né? E aí, assim, ao mesmo tempo que existe esse forçamento, né, de barra do poder legislativo, existe também a resistência camponesa. E aí, por isso que assim, se tem nessa região, que é a Centro-Oeste, é onde se tem o maior número de parlamentares, e o maior número de parlamentares que olha por esse viés. Porque, assim, se tem ocupações de terras e territórios, é porque o povo tem os direitos negados. E por que os parlamentares não olham para esse viés? Né? Então, assim, por que não garante o direito desses povos e dessas comunidades? Que muitas das vezes essas terras são públicas, pasmem, mas muitas das vezes essas terras são públicas. E aí nós tivemos um caso no Mato Grosso e tem vários outros casos em várias outras
desse forçamento de barra, né, para aprovação e para a constituição de uma política mesmo nesse aspecto. Mas no nosso caso e no nosso campo, o que é que deveria ser zero? A grilagem. Porque se a grilagem fosse zero, teria realmente um respeito ao direito dos povos e das comunidades, e não a invasão. Porque se existe a ocupação, é porque existe uma negação de direitos. E é por essa negação de direitos que os povos e comunidades continuam resistindo em suas terras e em seus territórios. Bom, e tem mais para acompanhar sobre esse relatório apresentado pela CPT. E você consegue ouvir a entrevista completa na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. E no embalo do que acabamos de ouvir, destacamos agora: a ruralista Tereza Cristina vai presidir um grupo no Senado para regulamentar mineração em terras indígenas. Mas é a triste e preocupante realidade. Bom, a gente acabou de destacar aqui os conflitos agrários nas áreas de fronteiras agrícolas e ainda por cima temos que nos deparar com uma dessas, né? Instituído pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o grupo de trabalho deverá apresentar um projeto de lei em 6 meses. Os detalhes com Nicolau Soares. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deu aval para a elaboração de um projeto de lei para regulamentar a pesquisa e a exploração de recursos minerais em terras indígenas. Para isso, o parlamentar do União Brasil criou um GT, um grupo de trabalho que será coordenado pela ruralista Tereza Cristina, do PP, ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro. Uma proposta legislativa deverá ser apresentada no prazo de 180 dias. Além de Cristina, o GT será composto por outros 10 senadores. Plínio Valério, do PSDB, Messias de Jesus, do Republicanos, Eduardo Braga, do MDB e Cid Gomes, do PSB, estão entre eles. A lista inclui ainda Zequinha Marinho, do Podemos, Marcos Rogério, do PL, Rogério Carvalho, do PT, Efraim Filho, do União, o Everton Rocha, do PDT e Rodrigo Pacheco, do PSD. A possibilidade de regulamentar a mineração em TIs, terras indígenas, tomou o debate público em março. Foi logo depois que apareceu o anteprojeto de lei elaborado pelo gabinete do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O documento foi apresentado como proposta de texto final da Comissão de Conciliação sobre o Marco Temporal, que foi criada pelo magistrado. A ideia vem sendo, desde o início, criticada pelo movimento indígena. Um dos articuladores da abertura de TIs para a lavra de minerais estratégicos, como ouro, cobre, potássio, urânio e ferro, foi o advogado Luiz Inácio Lucena Adams. Além de atuar para a mineradora canadense Potássio do Brasil, Adams representou o PP na Comissão de Conciliação, mesmo partido da senadora Tereza Cristina. O artigo da exploração mineral no documento do ministro Gilmar Mendes foi amplamente condenado, inclusive pelo Ministério dos Povos Indígenas e pela ONU. Em seguida, após a repercussão negativa, foi retirado. Agora a proposta reaparece, mas no Senado Federal. Davi Alcolumbre declarou que o objetivo é buscar uma iniciativa que não legitime a exploração predatória. Ainda segundo o presidente da Casa, a ideia é que a medida não paralise, segundo suas palavras, a inclusão social dos povos que vivem nos territórios alvos da mineração legal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Nicolau Soares. É isso. Vamos destacar a parlamentar escolhida para liderar uma regulamentação da mineração em terras indígenas, ou seja, para regulamentar uma ação que é considerada crime hoje no Brasil. Tereza Cristina foi ministra da Agricultura no governo Bolsonaro e atualmente é senadora. Ela é conhecida como aliada do agronegócio e tem uma atuação marcada por posições contrárias a pautas ambientalistas. Tereza Cristina é vista por ambientalistas e movimentos populares como uma defensora do agronegócio. Isso em sua vertente mais conservadora, especialmente aquela associada à expansão de fronteiras agrícolas. Opa, e agora chegou aquele momento que dá orgulho, que aquece o coração da gente que conecta o Brasil todinho numa mesma sintonia. Sim, é hora de celebrar a nossa rede. É você aí, sou eu aqui, somos milhares por esse nosso Brasilzão. E com o Bem Viver retransmitido por rádios incríveis em cada pedacinho do país. É parceria que não acaba mais, minha gente.
Emissoras comprometidas com a informação, com a luta, com a vida. E olha, a gente aproveita esse momento para mandar aquele abraço cheio de carinho para cada pessoa que faz essa parceria ecoar ainda mais alto todos os dias. Gratidão demais por estarem com a gente. E quer saber do melhor? Essa rede ainda pode crescer, sim. Se você faz parte de uma rádio e quer se somar com a gente, o caminho está aberto, tá? Fácil, fácil. Entra lá no nosso site brasildefato.com.br, vai na seção Rádio Agência e clica em Seja Parceiro. Vem com a gente fazer parte dessa rede. E ó, se não deu tempo de ouvir no rádio, não tem problema nenhum não, viu? O Bem Viver também está nas plataformas de podcast. É só procurar no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou direto no site do Brasil de Fato. Assim você escuta quando e como quiser, no seu ritmo, no seu jeitinho. Porque informação de qualidade a gente espalha como semente boa, né? E isso para colher em forma de consciência. Agora chegou o momento daquela prosa boa e necessária. E aí, já sabe do que eu tô falando, né? É o nosso Conversa Bem Viver. No comando, ele, Lucas Salum. A pauta? 70 anos das Ligas Camponesas no Brasil. Vamos saber da festa que celebra esse aniversário que será na primeira terra de reforma agrária da América Latina. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. 2025 é um ano muito importante quando a gente fala pela luta pela reforma agrária no Brasil. Afinal, é esse ano que se celebra os 70 anos, 7 décadas do surgimento das Ligas Camponesas do Brasil. A gente está falando de um dos maiores movimentos populares da nossa história, que sem dúvida alguma é o precursor, por exemplo, para o nascimento do MST e tantos outros movimentos no campo no Brasil. Bom, então para celebrar essas 7 décadas e 70 anos, vai acontecer um evento muito importante nesse final de semana em um local emblemático do nosso país, no estado de Pernambuco, na cidade de Vitória de Santo Antão, justamente no Engenho da Galileia, um local muito importante que é o berço para entender toda essa luta pela terra no Brasil. Para saber mais dessa programação, quem conversa Bem Viver hoje é Raul Julião. Ele é simplesmente neto de Francisco Julião, um nome muito importante para a gente entender essa história. Ele que foi um advogado político brasileiro, um mobilizador dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra no nosso país. Ele que chegou a ficar exilado por um período, foi preso, e é dele essa frase tão importante, tão célebre: reforma agrária na lei ou na marra. Raul, muito feliz em poder falar contigo, ainda mais para falar de um evento tão importante que nos enche de orgulho e emoção, que é esses 70 anos das Ligas Camponesas do Brasil. Obrigado pela tua disponibilidade para atender a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Obrigado demais pela oportunidade, Lucas, de poder estar aqui falando para vocês desse momento que realmente é muito importante, como legado tanto familiar quanto político, né? O que faz de toda essa história uma coisa não só nossa, mas que pertence de fato à história do Brasil e ao povo brasileiro. Sem dúvida alguma. É um momento que eu imagino que deve emocionar vocês que estão no âmago de toda essa história, que fazem parte da família, mas pode ter certeza que é um sentimento que mexe com todo o povo brasileiro. Mesmo que não saiba, vai entender agora qual que é a importância da gente olhar com muito carinho para essa data e para esse evento. Bom, Raul, eu já vou pedir para tu explicar um pouquinho mais a programação, o que que vai acontecer, como que a gente pode participar, seja presencialmente ou até de forma online, mas eu acho que para começar ia ser muito importante a gente rememorar um pouquinho dessa história, né? Entender como que foi esse surgimento há 70 anos das Ligas Camponesas do Brasil. Pode explicar um pouquinho para a gente, claro, resumidamente, porque a gente não tem tanto tempo, mas enfim, explica um pouquinho para a gente como surgiram e o que foram as Ligas Camponesas. Claro, claro. Lucas, em primeiro lugar, eu vou aclarar uma questão. Eu sou bisneto de Francisco Julião e de Alexina Crespo. Eu sou neto da primeira filha deles, a Nataílde. A minha mãe também se chama Alexina em homenagem à avó dela, não é? A minha mãe é neta de Julião. A gente tem tocado muito nos últimos anos, desde que minha avó faleceu, a recuperação dos arquivos de nossa família que passaram muito tempo guardados aqui em casa, foram se acumulando e ao longo do tempo acabou gerando um arquivo realmente muito relevante, que conta a história do Brasil, da luta do campo, da luta por reforma agrária, assim como do regime militar também, né?
obviamente, a partir inclusive da ausência da família, a partir de 62 tiveram que todos embora. A partir de 64, realmente não pôde ficar mais ninguém no Brasil. Mas essa história, na verdade, o que a gente chama de ligas camponesas, a princípio, foi um movimento liderado pelo Partido Comunista logo depois do fim do regime Vargas, do fim da Segunda Guerra Mundial, não é? Em 45, o Partido Comunista tentou sindicalizar, digamos, de alguma maneira, o campesinato brasileiro, que não gozava de absolutamente nenhum dos direitos trabalhistas que o regime Vargas implantou, não é? Então viviam de fato como herdeiros diretos do que havia de pior da escravidão, pagando inclusive o cambão e tudo em regime de servidão mesmo, sabe? Tanto que durante muito tempo, até hoje se fala disso, né? Da permanência de uma espécie de regime quase feudal no Brasil. Mas, obviamente, inclusive pela inviabilidade, o Partido Comunista foram inviabilizados. Então, a demanda pela expansão dos direitos trabalhistas para o campo acabou sendo posta de lado. Em 1954, aqui em Pernambuco, no Engenho Galileia, no que era o Engenho Galileia, no município de Vitória de Santo Antão, aqui na zona da Mata do Estado, bastante próximo do Recife, aliás, os camponeses, especificamente desse engenho, começaram a se mobilizar no sentido de fundar uma sociedade de auxílio mútuo, que a princípio queria apenas, na verdade, que a prefeitura financiasse os caixões com que os camponeses poderiam ser sepultados, porque até lá era um caixão somente que a prefeitura dava, você sepultava aquele camponês num pano e devolvia o caixão para enterrar o próximo. Então, a princípio, era uma ideia muito, muito modesta até, né, de demanda, enquanto demanda política mesmo, vital. A questão é que a coisa foi escalonando ao longo do tempo, obviamente que tudo muito misturado ao caldo político do que era o Brasil naqueles anos dos anos 50 e 60, de muita efervescência política, não é? E os camponeses do Engenho Galileia chegaram a Francisco Julião, que nesse tempo já era conhecido como advogado de causas dadas como perdidas, né? Porque justamente não eram as causas do patronato, dos grandes usineiros, da burguesia urbana, casos que não encontrariam muito apoio nem mesmo no judiciário, nem em praticamente nenhuma outra instância. Se até hoje é difícil, imagina naquela época, não é? Que a política estava completamente dominada por todo tipo de oligarquia. Então, Francisco assumiu a liderança das ligas e, junto com Alexina Crespo, começaram a desenvolver um trabalho de conscientização ideológica dentro do campo, inclusive a respeito de direitos que, pela letra da lei, já estariam garantidos, mas que não eram ofertados de fato, justamente por causa do imenso poder que os latifundiários exerciam, né, sobre a vida desses camponeses. Então, a coisa foi crescendo, tá entendendo, Lucas? Foi tomando uma proporção muito maior e nos anos 60, a demanda já não era apenas por onde as pessoas pudessem ser enterradas, né? Alguns palmos de chão onde pudessem, enfim, terminar a vida. A questão era nacional, de fato, mundial, inclusive, internacionalista em muita medida, no sentido de garantir direitos básicos de acesso à terra, de produção de alimentação, de justiça social, de reparação histórica. Então, no início dos anos 60, com toda essa questão política, com o imenso peso que as ligas camponesas começaram a exercer no cenário político brasileiro, as demandas por uma mudança radical, estrutural na sociedade brasileira começaram a ficar muito patentes dentro das ligas, a ponto, inclusive, de assustar verdadeiramente os norte-americanos, né? O Edward Kennedy, um dos irmãos do presidente Kennedy na época, foi enviado para Galileia, inclusive fez uma doação lá no marco da Aliança para o Progresso para tentar acalmar um pouco os ânimos, eu imagino, do que os americanos viam como um movimento possivelmente subversivo, perigoso. Então, a proporção das ligas no sentido da luta pelo acesso à terra, pela reforma agrária, é de fato muito pioneira com relação ao que hoje a gente tem ainda, né, no Brasil, falando das demandas que existem no sentido
da reforma fundiária. É muito importante revisitar essa história para a gente ver como realmente as coisas vêm de longe, né? Às vezes, quando a gente olha para o MST e vê que ele tem 40 anos, que já é muita coisa, mas a gente não tem dimensão de que antes disso, antes da ditadura militar, na década de 40, 50, já tinham mobilizações que estavam tomando proporções nacionais, inclusive internacionais, desse direito tão básico que é tão triste de ver, né, Raul? Que a gente ainda precisa gritar, reforçar que a luta pela terra, que a luta pela reforma agrária ainda é uma questão muito atrasada no Brasil. Raul, eu quero te ouvir um pouquinho mais sobre as memórias que você tem, principalmente do seu pai, né? Porque ele faleceu em 99, então eu imagino que vocês tiveram ainda algum contato. Mas explica para mim um pouquinho o quanto que a gente precisa olhar para as ligas camponesas e relacionar com o surgimento do MST. Olha, o que eu acho é que o mais importante nesse sentido, mais do que a minha opinião, que seria bastante suspeita, é a gente prestar atenção nas falas dos militantes e dos dirigentes do próprio MST. Você sabe que Elizabeth Teixeira, que é uma figura que ficou muito conhecida a partir do documentário de Eduardo Coutinho, acaba de fazer Centenária. 100 anos. Exatamente. Exatamente. Acaba de fazer 100 anos, a gente esteve presente nas celebrações do centenário dela, lá em Sapé, na Paraíba, que chegou a ser a maior liga camponesa que houve no Brasil, né? Apesar da Galileia ser a primeira, a de Sapé realmente foi muito grande. E lá eles fazem, de fato, um movimento muito, muito interessante de resgate e preservação da memória camponesa. E no centenário falou João Pedro Stedley, e é uma colocação muito clara que o MST faz nesse sentido. Assim, as ligas camponesas, pelo que eles próprios dizem, abriram de fato o caminho para essa demanda. Abriram, inauguraram o espaço político para que essas demandas fossem impostas. Tá entendendo? Então, de fato, o MST se reconhece em infinitos sentidos como descendente, como filho das ligas camponesas. Se não fosse por aquele movimento naquele momento, se não fosse pelo contato do Stedley, inclusive com Julião durante o exílio, e obviamente assim como muitos políticos e outros exilados que também chegaram a visitá-lo naquele momento, talvez um movimento neste sentido não tivesse sido estruturado na redemocratização. Um movimento que pensasse de fato e assim profundamente na questão fundiária no Brasil, que a gente sabe é a grande questão fundamental, né? Existem distintas reformas, distintas coisas que se propõem e que se podem, que se devem propor, mas a questão central, a questão mais antiga, a questão política e social mais seminal da história do Brasil é a questão da distribuição de terra, tanto que a gente estuda isso desde a tenra educação, não é? Quando a gente está vendo as capitanias hereditárias, quando a gente está vendo a primeira chegada do europeu aqui, os primeiros engenhos, tudo isso está estritamente relacionado à repartição fundiária do Brasil, que é justamente isso, não é uma repartição, né? É uma concentração de terras que segue o mesmo fluxo. Isso é o importante de se dizer. O Brasil passou por tantas atribulações, por tantas mudanças, mas nenhuma delas toca, de fato, nessa questão fundamental, porque isso exigiria uma transformação no espírito da República mesmo, não é? E é exatamente esse tipo de reforma que as ligas camponesas tiveram a ousadia de propor naquele momento. Inclusive falando-se na medida do que fosse cabível, de rupturas mesmo, né? Romper com esse sistema que a gente herda e que aprofunda uma estrutura absolutamente nefasta de concentração de terra, de dinheiro, de possibilidades e de opressão do camponês, né? Que até pouquíssimo tempo não poderiam, como eram muito vítimas também do analfabetismo, não poderiam sequer votar, quer dizer, não eram considerados cidadãos aptos a exercerem a própria cidadania. Então, é uma questão absolutamente atual nesse sentido. Ainda outra coisa muito atual nesse sentido são as consequências materiais do que foram as consequências para as ligas, obviamente, para os camponeses, mas também para a nossa família, porque a permanência dessas questões, eu acho que é muito clara, das questões políticas, das questões sociais, da demanda por terra, das lutas. Mas o que não é muito claro, que às vezes fica restrito um pouco ao âmbito do privado, muito embora eu acho que deva ser tratada como assunto público, são as consequências objetivas para quem protagonizou esses eventos. Você falou que Julião, meu bisavô,
faleceu em 99. Na verdade, nós nunca tivemos contato direto, praticamente. Na verdade, assim, ele me conheceu, mas eu era muito criança, não é? Eu não tenho memória clara dele, não. Eu tive o imenso prazer de conviver com minha bisavó, Alexina Crespo. A minha família retornou para o Brasil em 80 com a anistia e praticamente todos, né, permaneceram morando no Brasil, mas Julião, ao não se reeleger, não conseguir se eleger depois da anistia, retornou ao México. E, obviamente, que a estadia dele no México até a morte é consequência do regime militar, muito embora tenha sido muito depois do fim do regime militar. Mas veja você que coisa, até hoje a nossa família não tem noção do paradeiro das cinzas de Francisco Julião. E enquanto a gente não tem, o Brasil também, né, perde um pedaço de sua história mesmo. As cinzas permaneceram no México, incógnitas, junto com todo o acervo pessoal dele. Nós nunca tivemos acesso a absolutamente nada disso. E numa época em que se fala tanto de procurar, com muita razão, não é? Procurar a verdade sobre o que aconteceram com as vítimas do regime militar, o que aconteceu com as vítimas do regime militar, essa me parece uma questão bastante fundamental nesse sentido. De certa forma, a gente poderia dizer que Francisco Julião é um desaparecido político. Sim, isso é muito importante, principalmente à luz de, né, Ainda Estou Aqui, esse filme espetacular que está remexendo tanto com o Brasil. A gente precisa sim olhar com muita atenção para esses outros, essas figuras emblemáticas, né, que de alguma forma foram esquecidas pelo peso da bota militar, que fez com que a memória brasileira realmente descartasse figuras tão emblemáticas que contam tanto sobre o nosso presente, mesmo já não estando mais aqui entre a gente há mais de 25 anos, que é o caso do seu bisavô. Raul, vamos falar um pouquinho mais sobre esse protagonismo político dele e já encaminhando para o final da nossa entrevista para falar da programação, porque é um dos eventos mais importantes e mais que eu imagino que tem um peso político fundamental que vai acontecer nesse final de semana, é a reinauguração da placa comemorativa em memória das Ligas Camponesas. E eu digo que tem um peso político muito importante porque recentemente essa placa, em homenagem justamente ao seu bisavô, foi alvo de tiros. Essa placa fica ao lado, né, de uma rocha onde justamente ele, Julião, ao lado de Josué de Castro, esse intelectual que dispensa comentários, né, o precursor dos debates à fome no Brasil, não sei se precursor, mas quem conseguiu mais avançar nesse sentido, os dois se uniam e faziam discursos para todos os trabalhadores e trabalhadoras sem terra nessa região onde foi feita essa placa, que foi alvo de tiros e agora vai ser finalmente reinaugurada. Conta um pouquinho mais sobre esse ato, mas rememora um pouquinho mais para a gente de como eram esses discursos, claro, o que você sabe, o que te contaram a respeito de por que é tão importante uma placa em homenagem agora receber essa nova roupagem, né, para tentar superar um pouquinho nessa ferida que ainda segue tão latente, Raul. De fato, Lucas, as ligas e o local da Galileia são absolutamente emblemáticos para a história da luta por reforma agrária no Brasil. E foi, de fato, um palco muito importante para o início desse movimento, para a carreira política, tanto de Julião como para a existência das ligas, quanto para as demandas do povo que se afiliou, não é, às ligas camponesas de alguma forma, ou que foi tocado pela preparação ideológica que foi ofertada. É, Julião, de fato, foi um líder muito relevante nesse sentido. Ele teve uma atuação muito importante, era famoso por fazer discursos absolutamente inflamados, não é? A mídia tradicional, a mídia burguesa da época fez muito estardalhaço dessa postura dele. Era considerado um incendiário, um radical, então deve ter posto muito medo em muita gente nesse momento. E nesse sentido, ele é bastante lembrado também. É a partir ali da. É porque o importante, de fato, da Galileia, o fato mais relevante, que de fato é um marco para a história, não só do Brasil, mas da América Latina, é que aquele engenho, e justamente um engenho, uma propriedade rural canavieira, descendente direta daquelas grandes sesmarias do período colonial, etc., depois dos grandes coronéis da República, os barões do Império, toda essa concentração, né, toda essa história da concentração e da desigualdade no Brasil, justamente uma propriedade dessa foi a primeira terra expropriada para fins de reforma agrária na história da América Latina.
Isso, às vezes, a gente esquece que a gente reside, a gente está aqui, a gente tem no nosso país, a gente tem aqui em Pernambuco, tão perto do Recife, um marco absolutamente fundamental. Nunca antes na história, uma propriedade privada, um grande latifúndio, havia sido expropriado para ser distribuído entre os próprios camponeses. E esse mérito, obviamente, é do povo da Galileia, é das ligas camponesas e é da gestão política que Julião fez do que foram as ligas. Foi através da primeira suplência da cadeira dele na Assembleia Legislativa de Pernambuco que o ato de expropriação foi assinado, foi votado e assinado. E é até uma coisa curiosa, né? Porque imagine você naquele tempo, com o clima tão inflamado, as ligas levavam para o Recife camponeses de todas as áreas rurais ao redor da cidade. Nos anos 60, né, a urbanização ainda era muito, muito, muito menor. Enfileirava aqueles camponeses todos nas grandes avenidas centrais do Recife, fazia manifestações que acabavam tomando grandes proporções, e em caso de votações fundamentais como essa da expropriação da Galileia, os camponeses, que obviamente iam para as marchas portando os seus objetos de trabalho, que são foices, facões, etc., cercavam a Assembleia Legislativa para esperar o resultado da votação. E é claro que nisso se estabelecia todo um clima, não é? Todo um clima de demanda popular, de fato, de inevitabilidade de certos processos sociais. Demonstra-se, evidencia-se demais a força que as pessoas têm quando de fato se mobilizam para pressionar por objetivos comuns. E foi numa dessas que o engenho foi expropriado. E de lá, Julião saiu com o ato legislativo na mão para o governador do estado assinar no Palácio do Campo das Princesas. Não sei se você sabe, mas a Assembleia Legislativa está do outro lado, está de um lado da ponte e o Palácio de Governo está de outro. Então, atravessa-se a ponte a pé, com aquele monte de camponês ao redor, já fora de horário regular, para que o governador do estado assinasse esse ato. E ali, meio obviamente sem opção, é assinado. Então, é um clima de fato que se estabeleceu em Pernambuco, aliás, muitas vezes ao longo da história, mas nessa ocasião também, de rebeldia mesmo, tá entendendo? De demanda absolutamente aberta, em que as coisas não tem muita escapatória, assim. Então, a liderança de Julião, nesse sentido, é muito importante, é muito relevante e é bastante lembrada até. Uma liderança que não é lembrada, até porque em vida nunca fez questão, e que teve uma atuação absolutamente fundamental e independente da atuação de Julião, é o papel de Alexina Crespo, que era a sua esposa, né, mãe de seus 4 filhos, que, entre outras coisas, exerceu inclusive de guarda-costas armada de Julião. Esteve em Cuba, fez treinamento de guerrilha para tentar organizar aqui no Brasil meios de resistência à tomada de poder por parte dos militares, que já era uma coisa que se avistava como mais ou menos inevitável, né? Que aquele processo ali que foi tocado pelo governo João Goulart não seria deixado tocar em paz. Os militares interviriam em algum momento, como de fato o fizeram. E quem se estruturou, quem buscou apoio, quem treinou, e quem fez o treinamento e quem treinou os outros para conseguir estruturar algum tipo de resistência nesse momento foi a Alexina, inclusive assumindo a Secretaria de Relações Internacionais das Ligas Camponesas, o que a pôs em contato pessoal muitíssimo próximo, e eu diria inclusive de amizade, com figuras como Fidel Castro, por exemplo. Durante o exílio, Alexina foi vizinha do Che Guevara, com quem discutiu inúmeras vezes tanto a instauração da guerrilha na Bolívia, quanto as possibilidades, que obviamente não apareceram, de resistência no Brasil, que mais tarde vieram se materializando como a resistência urbana de Marighella, que também esteve na casa deles em Cuba. Alexina foi recebida por Mao Tse-tung na Cidade Proibida. Foi convidada pela embaixada chinesa em Havana para fazer uma visita de cortesia e, claro, encontrar-se com Mao naquele momento para solicitar apoio. De lá foram convidados à Coreia do Norte, em 62. Imagine, fazia pouquíssimo tempo que a Guerra da Coreia tinha acabado. Ela sempre me relatou que eles encontraram um país realmente destruído, sabe? Destruído. E com uma propaganda americana muito forte, no sentido de não deixar aquilo ali se estruturar nunca mais, um clima de guerra muito forte.
Então, o papel dela eu acho que é absolutamente fundamental de destacar, tanto como uma mulher, mas como uma mulher que viabilizou a militância de infinitas outras mulheres camponesas que não teriam tido, como ela, o privilégio do acesso a certas coisas, a certas leituras, a inclusive certo ócio, a possibilidade de entender certas coisas, de ver um pouco o mundo, ela não restringiu a ela própria, tá entendendo? Ela abriu caminho para muita gente, para muitas mulheres naquele momento, que inclusive os próprios camponeses integrantes das ligas, os homens, muitas vezes tinham resistência de aceitar. Ela forçou um pouco a aceitação e, de fato, hoje a gente sabe, inclusive da partir da figura de Elizabeth Teixeira, que a militância camponesa feminina é sine qua non, não é? Se não fosse por Elizabeth Teixeira, a Liga Camponesa de Sapé teria sido esfacelada. Pois é, a nossa história, né, tão viciada em repetir erros e apagar nomes tão importantes e históricos, que é por isso que é tão importante a gente revisitar a história, ouvir aqueles personagens que os livros não querem colocar, para a gente entender realmente o que aconteceu. A gente acabou de conversar com o Raul Julião, ele que é bisneto de Francisco Julião e Alexia Crespo, e a gente está entendendo justamente a importância dos 70 anos das Ligas Camponesas. O aniversário vai acontecer agora, domingo, dia 27 de abril, nesse local histórico tão importante do nosso país, Vitória de Santo Antão, onde está localizado o Engenho da Galileia, esse marco do início da reforma agrária, não só no Brasil, mas como na América Latina inteira. Raul, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Domingão, todo mundo junto, então, celebrando esses 70 anos. Obrigado por todas essas informações e por nos ajudar a convocar a população a fazer comemorar esse aniversário tão importante da nossa história do país. Lucas, obrigado demais a você e reitero o convite para que domingo, dia 27, agora, todo mundo que possa, por favor, esteja presente. Vai ser um evento realmente fundamental. A placa que nós tínhamos posto em memória das Ligas Camponesas foi alvejada. Conseguimos recursos para substituí-la. Vamos juntar essas celebrações pelos 70 anos das Ligas Camponesas. Temos presenças relevantes confirmadas. Vai ser um evento, eu acho que bastante bonito, político, mas cultural também, pela memória de tanta gente que não pode estar aqui nesse momento, inclusive vítima da violência que vitimou as Ligas Camponesas. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bom, agora vamos falar de um assunto que nos anima demais. Não cansamos nunca de dizer que é um prazer ter você aqui com a gente acompanhando o nosso Bem Viver. Essa sintonia nos enche de alegria e queremos te conectar ainda mais com o que realmente importa. E aí, já pensou em receber as principais notícias do Brasil de fato direto no seu e-mail? Para isso, basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. São 3 listas, e entre elas você pode até escolher as notícias em inglês. Mas calma, não se preocupe não, que também tem em português, tá? Assim você não perde nadinha sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. E tudo com aquela análise crítica e popular que só o nosso BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, tá? brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Sou o Alir Rabah, sou um brasileiro palestino, descendente de palestinos nascido no Brasil e presido a Federação Árabe Palestina do Brasil, que representa essa demografia emigrada e diaspórica no Brasil. Nós integramos a luta nacional do povo palestino na diáspora para libertar a Palestina que está sob ocupação sionista há 77 anos. E aqui no Brasil trabalhamos para organizar essa comunidade nesse sentido, proteger essa comunidade também dos ataques que ela sofre, especialmente nos últimos tempos de islamofobia. E todo esse trabalho, evidentemente, também agora está sendo impactado pelo genocídio em curso na Palestina, razão pela qual nós, e graças ao governo brasileiro que atuou muito fortemente nisso, acolhemos uma quantidade muito grande de palestinos que foram repatriados, retirados do grande campo de extermínio chamado Gaza, hoje sob genocídio.
e em virtude disso a FEPAL abriu uma conta humanitária, inclusive, para arrecadar recursos para este acolhimento, já que eles haviam perdido tudo que tinham lá e já tinham saído daqui, retornado para lá alguns, em virtude das dificuldades que tinham aqui. E quem quiser contribuir para esse acolhimento, o Pix desta conta humanitária é ajudegaza@gmail.com. Contamos com todos aqueles que têm sentimento solidário e humano nessa campanha. Vamos destacar a saúde agora fazendo uma pergunta. Você sabia que a presença de cáries em adolescentes pode ser um sinal de alerta para outras doenças graves no futuro? Um estudo realizado por pesquisadoras brasileiras revelou uma forte ligação entre a saúde bucal e o risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, problemas cardiovasculares e até certos tipos de câncer. De acordo com a pesquisa, adolescentes com cáries tendem a apresentar hábitos de vida menos saudáveis, como alimentação rica em açúcar e fast food, tabagismo e consumo precoce de álcool. Esses comportamentos não só favorecem as cáries, como também elevam o risco para doenças que acompanham a vida adulta. O estudo foi feito com mais de 2.500 jovens no estado do Maranhão e mostrou que o contexto socioeconômico também tem grande impacto. Menor escolaridade, renda baixa e acesso limitado à saúde e informação contribuem para o acúmulo de placa bacteriana, a perda de dentes e, óbvio, a piora da saúde como um todo. As pesquisadoras alertam: a cárie é a doença não transmissível mais comum do mundo. E mais do que um problema local na boca, ela pode ser um reflexo de algo muito maior. A conclusão do estudo é nítida: a saúde bucal precisa ser tratada de forma integrada, dentro de políticas públicas de saúde que levem em conta a alimentação, educação e qualidade de vida, principalmente na adolescência. Saiba mais na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. E chega o momento do nosso recadinho do coração aqui no Bem Viver. É que a gente compartilha um bilhete sonoro que é de toda a equipe do Brasil de Fato. Não esquece da gente não, tá? É que precisamos da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, a plataforma que ajuda nessa contribuição. E esse seu apoio pode ser no valor que você puder, que estiver ao alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil. Acesse apoia.se/Brasil de Fato. O link também está na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bom, e para a gente fechar a edição dessa sexta-feira, nada melhor que uma notícia inspiradora, né? Vamos conhecer agora o Centro de Educação Neo-Humanista de Ananda Marga, ou Sem Amar. Ela foi fundada por comunidades que ocuparam terrenos às margens do antigo lixão do Aurá, que atendia a Grande Belém. Essa é uma experiência de educação feita da comunidade para a comunidade. Ela desenvolve projetos de educação infantil, contação de histórias, yoga e biblioteca comunitária. E ainda tem em sua filosofia o respeito a seres humanos e não humanos e uma alimentação saudável. A reportagem é de Heraldo Paulino. Fundada por comunidades que ocuparam terrenos às margens do antigo lixão do Aurá, que atendia a Grande Belém, o Centro de Educação Neo-Humanista de Ananda Marga, ou Sem Amar, é uma experiência que nasceu da luta por políticas públicas, como explica uma das fundadoras do projeto, Lúcia Rodrigues. Na década de 90 era bem nu e cru mesmo, assim, não tinha serviço público aqui dentro da comunidade, nem escola, nem posto. Não só dentro da comunidade, como também na redondeza toda, né? A única coisa que tinha era as famílias de catadores procurando sobreviver na catação de material reciclado no lixão do Aurá. Adivinhe quem eu sou?
Construído pela e para a comunidade Moara, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, o projeto desenvolve a chamada educação neo-humanista, com base na filosofia budista da monja Ananda Marga, que, segundo Lúcia, traz viés mais próximo da comunidade. Foi uma adesão pessoal e uma adesão também coletiva de trazer essa proposta, né? E eu gostei muito da proposta neo-humanista, porque ela trabalha uma educação integral e ecológica, né? Todas as ações da prática neo-humanista proporcionam, né, à criança uma educação integral e integrada, né? Valoriza muito a natureza, o bem-estar da natureza também, não só do ser humano. O monge da filosofia Ananda Marga, Dada Nivedananda, também explica. Ananda Marga, o lema é autorrealização e serviço à humanidade, porque nós, a espiritualidade não deveria andar acoplada com o serviço social, porque a espiritualidade é amor, é solidariedade. Você precisa praticar no campo. Por isso que temos esse projeto aqui. O mestre mesmo desenhou vários projetos, né, que podemos fazer, como praticantes espirituais, como servidores sociais, no campo da educação, no campo da saúde. O Senhamar, que é mantido pelas famílias da comunidade por editais, possui uma escola de educação infantil e a biblioteca comunitária Moara, além de ofertar serviços à comunidade, como aula de balé, yoga, contação de histórias e outros festejos culturais. Quem explica mais sobre o projeto da biblioteca é a monitora voluntária, Lilian Smith. O trabalho na biblioteca é uma motivação para as crianças, porque além de sair da escola com a pedagógica que eles estudam lá, né? Então aqui eles vêm, paralelo com a escola, fazer parte de uma vida assim mais com aprendizado aleatoriamente, né? Sai da rotina escolar e vem para a biblioteca conhecer o mundo literário, com livros, brincadeiras pedagógicas. A partir daí, né, o mundo deles será bem melhor com a leitura, porque hoje está muito preso em telefones, em jogos, né, em celular. Foi assim que a voluntária na escola, Manu Frazão, se apaixonou pelos livros. Quando eu vim aqui, eu entrei e fiquei admirada, né? Uma biblioteca pra cá, assim, é bem escondidinho. Falei, nossa, uma biblioteca aqui. Só que eu não me interessei de primeira, né? Eu só brincava por aqui com os meninos, mas eu não me interessei tanto assim. Eu só fui me interessar quando eu realmente conheci o projeto. Tinha leitura aqui também, aí falaram pra me ler um trechinho. Eu não consegui ler direito, porque a leitura era muito ruim. Aí elas falaram, né, pra mim, comecei a me apresentar um bocado de livro, eu comecei a ver, comecei a me interessar. Primeiro eu via, olhava, depois eu largava. Aí eu comecei vendo os daqui, me interessei quando eu vi o bem dali. Aí eu vi sobre a África, que eu achei muito interessante. Depois vi sobre os indígenas, e aí comecei. Eu não gostava muito dos livros grandes, né, agora eu já gosto. Que eu gostava muito de imagem, que pra pessoa começar a ler, né. Aí eu me interessei muito. O projeto desenvolve não só a leitura e a educação das crianças, mas também fornece alimentação saudável. Detalhes que para Neidiane Farias, mãe dos alunos, Gustavo e Gabriel Santos, fazem a diferença. Diferente das outras escolas, né? Como na alimentação, na educação também, na saúde das crianças. Aqui tem biblioteca também, né? Tem escola que não tem, né? Acho muito bom mesmo. De Belém, para a Rádio Brasil de Fato, Heraldo Paulino. A edição do Bem Viver desta sexta-feira fica por aqui. Lembrando que quem está na Grande São Paulo pode nos ouvir diariamente pela Rádio Brasil de Fato 98,9 FM. Mas quem não estiver na Grande São Paulo pode ouvir também, tá? É só entrar no brasildefato.com.br. E a gente também tem o orgulho de ir ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E como não poderia ser diferente, aproveitamos também para agradecer esses veículos por estarem com a gente.
O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. A edição e produção foi de Lucas Salum, Douglas Matos e comigo, Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de áudio e vídeo Monize Ravena. Direção de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço a você, uma ótima sexta e até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.